Precisamos dele. Louvado seja Deus. Vamos ler a Escritura no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém, Senhor, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Que diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isto a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que se sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém. Amém, Senhor, glória a Deus. Senhor Deus, Aleluia. Pai soberano, Louvado seja Deus. Amém, Senhor, santo é o Senhor. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa, Pai amado, abençoar a tua igreja, Deus. Que o Senhor possa guiar, Pai amado, a tua igreja, Deus, em tua presença, Pai. Deus, nós te damos graças por esta escritura que aqui foi lida, Pai amado. Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Bem, irmãos, é um privilégio estarmos hoje aqui na igreja, né? Pois quantos durante todo este ano ou durante todo este mês quiseram ou querem ter a oportunidade que hoje nós estamos tendo de estar na presença de Deus, né? Isto, mais do que tudo, na vida de cada um, é um dia de vitória, né? Todos nós conquistamos uma vitória quando chegamos aqui na igreja. Conseguimos conquistar ali as portas do nosso inimigo, ao vencermos a frieza, ao vencermos as dificuldades, ao vencermos a nossa natureza. Nós tivemos um dia de vitória. Quero pregar sobre este tema, dia de vitória. Amém? Louvado seja Deus. Pois nós todos sabemos que o inimigo, ele quer escravizar, ele quer nos manter presos, quer nos manter em rédeas curtas, quer nos manter de maneira em que nós não possamos encontrar refúgio, encontrar ali um descanso em Deus. O diabo, ele não quer de maneira nenhuma que você tenha uma experiência com Deus. Ele não quer que você saiba o que é ter a presença de Deus. Ele não quer que você sinta a alegria de estar na presença de Deus. Ele não quer que você sinta o regozijo da libertação, né? Quando Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele está nos direcionando a Ele. Ele está dizendo que somente Ele pode nos dar o descanso, tirar a fadiga, tirar o peso. E todos nós sabemos que enfrentamos grandes dificuldades para estar aqui na igreja, né? Para ouvir, para louvar, para pregar a mensagem, para louvar. É tudo muito difícil dentro do campo espiritual.
É uma batalha que todos nós temos que travar. E todos os cristãos anteriormente a nós, eles tiveram batalhas a ser travadas. Eles tiveram batalhas a ser travadas e após cada batalha vinha a vitória. E quando o inimigo mais quer nos prender, é porque ele está vendo que a nossa vitória, o dia de nossa vitória está se aproximando. Então nós vemos nos dias de hoje as coisas se apertarem. Você olha para um lado e para o outro, de guerras e rumores de guerras. Você vê as coisas acontecendo aí de maneira grande. Você vê as coisas acontecendo e às vezes você pasma e você olha e diz, nossa, por que isso tem acontecido? E nações se levantando contra nações. Sabe que todos os cristãos de anteriormente tiveram dificuldades. Todos os cristãos tiveram uma batalha a ser travada e após cada batalha eles tiveram uma vitória. Aqui nós vemos a cura deste leproso. Nós vimos o momento em que ele está sendo curado. Nós vimos o momento em que ele alcançou ali a sua vitória. Nós vemos que, mas muitas das vezes não analisamos o percurso que ele teve, o percurso que ele andou até aqui, tantas batalhas que ele travou para poder chegar aqui neste momento e ele pudesse dizer, hoje eu recebi a minha vitória, hoje eu consegui a minha cura, hoje eu fui liberto, hoje eu fui curado. Muitos não imaginam as batalhas que ele travou para chegar ali. Nós sabemos que um leproso, por si, ele não poderia de maneira nenhuma estar no meio das pessoas que são puras. Ele não poderia se achegar àquelas pessoas ali, porque se ele se achegasse, ele seria excluído, seria maltratado, seria morto, porque os leprosos, as pessoas que estavam com lepra, não poderiam andar junto com os que estavam puros. Ele teve que travar uma batalha ali, ele teve que enfrentar ali uma batalha grande para que ele pudesse chegar a ter uma vitória. Todos nós passamos por imensas dificuldades, lutas e tudo mais, mas nós almejamos a vitória. Quando Josué começou ali, herdou ali de Moisés a missão de levar o povo de Deus à terra prometida. E ali ele foi andando, ali ele teve muitas batalhas a ser travadas, uma delas foi a aceitação. Muitos não queriam aceitar a ele como ali o líder deles. Muitos não quiseram aceitar, e ele teve imensas batalhas a ser travadas. A Bíblia diz que quando ele foi ali lutar contra os 5 reis, foi uma grande batalha que ele teve que travar. E ali, ele quando foi ali de frente aos seus inimigos, Deus chega a ele como um anjo, e ele olha para aquele anjo e pergunta, tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele anjo disse, nenhuma coisa nem outra, eu venho como comandante do exército de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ele pegou seus melhores homens para a batalha, mas ali naquele momento em que ele falou com aquele anjo, ali foi determinada a vitória através de Deus. Não foi os seus melhores homens, foi Deus, foi quem lhes deu a vitória. Foi Deus que pelejou à sua frente. Quando Deus está à nossa frente, então nós temos a certeza da vitória. Josué teve a certeza de sua vitória, não em seus melhores homens, ele teve a certeza da vitória naquele anjo, naquele comandante do exército de Deus. Às vezes nós estamos enfrentando grandes lutas, grandes pelejas, e não conseguimos ver ali o refúgio. Não conseguimos ver ali o fim, não conseguimos alcançar. Às vezes nós olhamos para o nosso melhor recurso. Talvez Josué ali estava olhando para o seu melhor recurso, para os seus homens, para os seus soldados. Ele escolheu a dedo os melhores. Mas Deus mostrou para ele que não era através dos seus melhores homens, não era através da sua melhor maneira de pensar, não era da sua melhor maneira de esquematizar os seus homens para a batalha, não, era através de Deus que eles receberiam a vitória. Era através de Deus.
E somente através dele conseguimos alcançar e enfrentar ali e vencer as batalhas pelejadas. Você pode olhar para todos os lados, de todas as maneiras. Todos nós enfrentamos grandes batalhas. Mas somente através de Deus podemos alcançar e ser vitoriosos em cada batalha. Em cada uma das batalhas. E ali, quando ele estava no campo de guerra lutando, ele não se preocupou se iria vencer ou se iria perder. Ele estava preocupado que o tempo não ia dar dele conquistar. Então ele olhou para o céu e disse: Senhor, para este sol. E o sol parou. Porque ele sabia que Deus iria lhe dar a vitória. Só que estava curto o tempo. Então ele disse: Senhor, para o sol. Então o sol parou. No pior momento, na pior situação, é este o momento em que Deus entra, é este o momento em que Deus age. Quando o povo de Israel estava caminhando, fugindo do povo egípcio, saiba que poucos antes do povo receber a sua libertação, poucos antes do rei, do faraó chegar ali a Moisés e dizer: vai, pega esse teu povo e vai embora daqui. Ele estava cansado de tantas coisas que estavam vindo sobre ele e sobre a sua nação. Então ele se irritou e disse: pega o teu povo e sai daqui. Só que até ele chegar nesse estágio, foi o momento em que o povo mais foi aprisionado. Foi o momento em que o povo foi mais maltratado. Foi o momento em que o povo mais era humilhado. Era no momento poucos antes dele receber ali a sua vitória, a sua libertação. Talvez você olhe para a sua vida e só consegue ver fracasso e derrotas. E você não consegue ver que ali é o diabo te oprimindo, porque ele está vendo que a tua vitória está perto. Então ele quer te oprimir. Ele quer fazer você pensar que você perdeu a batalha. Ele quer fazer você pensar que é o fim. E você vinha entregar ali a bandeira da vitória e dizer: eu me rendo. E dizer: eu desisto. Mas Josué, ele não estava preocupado com o momento da derrota, porque ele sabia que não haveria derrota para ele. Ele sabia porque ele sabia que quem estava com ele era maior do que com quem estava no mundo, o que estava naquele exército. Ele sabia e tinha por certeza que a sua vitória era certa. O seu único medo era de não conseguir até o sol ali descer, até o sol se escurecer. Então ele estava com medo não de perder, mas por causa do tempo que estava passando. Então, nos piores momentos, na pior situação, é quando Deus entra em ação. E no momento que mais parece estar perdido, é o momento em que Deus vem com conforto, vem com refúgio. Veja Daniel. Veja que quando Daniel ali recebeu a notícia de que ele não poderia se prostrar, ele não poderia adorar outro Deus, a não ser aquele instituído pelo aquele reinado. E o que ele fez? Ele atendeu aquele desejo de maneira nenhuma. Ele expôs o que estava em seu coração, que era adoração ao Deus genuíno, que era adoração ao Deus verdadeiro. Ele abriu as janelas e ali começou a adorar o Deus verdadeiro. Ele não se intimidou. E no momento que mais parecia ser o fim, que o rei ali, sem saber que o seu melhor amigo seria entregue aos leões, sem saber que ele seria ali, que tinham armado para ele, para que ele fosse destruído. E ali quando se pareceu ser o pior momento, e ali quando se pareceu ser o dia do fim ali de Daniel, foi ali que a luz raiou mais forte. Foi ali que Deus se manifestou e mostrou a sua glória. Foi naquele exato momento para mostrar que não é o homem, mas sim Deus. Para mostrar que não é a situação, mas aquele que está por cima da situação, que é Deus. Sabe quando você mais pensar
que não tem mais jeito, que você olhar para um lado e para o outro e não vê ali a resposta ou a solução, saiba que Deus está contigo, saiba que Ele é quem te dará a vitória. Não olhe para você, não olhe para a sua situação, não olhe para a sua força, não olhe para a sua fraqueza, olhe para aquele que está acima de todas as coisas. Então, naquele momento em que Daniel foi entregue, ali nas covas dos leões, ali aparentava tudo ser o fim. Todos olharam com um olhar, alguns olharam com um olhar de pena, dizendo, nossa, ele era tão bom, agora vai ser destruído, vai ser morto. Outros se alegravam pela sua derrota, pelo momento de fracasso que aparentemente estava se demonstrando ali para Daniel. Saiba que muitos, às vezes, olham para a sua situação ou para o que você está passando com um olhar de desprezo e dizendo, não vai dar certo. Olha, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo outro. Sabe, é nesse momento em que Deus se manifesta. É no momento em que tudo parece estar perdido. É no momento em que você vê a morte entrando. E quando Jesus ali recebeu a notícia de que Lázaro iria morrer. Sabe, Jesus não se apressou os seus passos para estar lá antes que ele morresse. Não, ele queria chegar lá quando não havia mais oportunidade, quando não se havia mais ali para o povo, não havia mais solução. Quando o povo enxergasse que não havia mais jeito, era naquele momento que Jesus queria entrar, era naquela cena que ele queria estar, no momento em que todos e tudo demonstrava que era o fim, a morte havia chegado para ele. A morte havia chegado e tudo estava terminado. E quando Jesus chega ali, Marta, a crente Marta chega a Jesus e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus olha para ela e diz, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. Creia que ele irá ressuscitar. Só que a fé de Marta era para o amanhã. A fé de Marta era para o depois. Às vezes você vê as coisas acontecendo e você pensa, não, talvez lá na frente vai acontecer algo. Saiba que a fé de Marta era para o depois. E ela disse, Senhor, eu sei que ele irá ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Ela estava olhando. Ela tinha uma fé. Tinha. Mas não era aquela fé que Jesus estava sondando. Não era aquela fé que Jesus estava buscando. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe que ele precisava chegar naquele momento. No momento em que tudo parecia ser o fim. Sabe, às vezes você olha para a sua família e vê tudo acabado. E vê tudo aparentemente ali no fundo. Talvez seus filhos nas drogas, no mundo, no álcool. Ali, e você ora e não vê o resultado acontecendo. Parece que seus filhos se afastam mais de Deus. Não, aquela é a forma do diabo trabalhar na tua mente e fazer você pensar que a vitória está perdida, mas não, é ao contrário. A tua vitória está próxima. Continue orando, continue clamando. É isso que a Bíblia diz em Lucas 11:9. Ele diz, por isso vos digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Ou seja, é na persistência. Você tem que persistir. A Bíblia diz, porfiai por entrar pela porta estreita. É persistência, é insistência. Você tem que insistir. A Bíblia diz que a salvação ela foi sempre tomada por esforços. Sempre ela foi tomada por esforços. Saiba que já pensou se Naamã, naquele momento ali de alcançar a sua vitória, ele ouviu, ele sabia que tudo estava perdido para ele. Naamã era um dos melhores ali do seu exército, era o capitão, era o líder, era aquele que estava acima. Mas havia uma enfermidade, a lepra.
E essa lepra estava consumindo ele dia após dia. Ele já não tinha mais contato com sua esposa, com seus filhos. Ele já não tinha mais contato direto com a sua família, porque aquela enfermidade trouxe uma separação. Às vezes estamos com uma enfermidade que traga uma separação em nosso meio. Mas saiba que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vitória nós alcançamos nele. Já pensou se Naamã, naquele momento em que ele ouviu que aquela moça falou: ei, no meu país, na minha cidade, há uma profeta. Ei, se você for lá, você será curado. Eu tenho certeza. Vai lá e você será curado. Sabe, aquela chama de esperança voltou a nascer de novo em seu coração. Sabe, às vezes perdemos as esperanças. Vimos a situação em que estamos passando e perdemos as esperanças. Naamã estava naquele momento ali, perdeu as esperanças. Mas quando veio ali uma mensageira ali para anunciar que havia um profeta, veio ali uma moça com seu testemunho, anunciando a sua justiça, a justiça de Deus que estava nela. Sabe, talvez ele questionando sobre a fé do povo israelita. Ele questionando para ela como é o seu país. Por que você se veste assim? Por que você anda desta forma? Por que você fala desta forma? E ele estava questionando. E talvez estava desabafando ali para ela e dizendo ali sobre a sua enfermidade. E ela disse: olha, lá no meu país há um profeta de verdade. Vai lá e você será curado. E aquela chama voltou a acender. Às vezes nos encontramos em uma situação em que tudo parece ser o fim. E você olha, alguém te diz algo e aquilo volta a arder novamente, aquela chama. Volta a nascer de novo aquela esperança. E você diz: é verdade, vai dar certo, agora vai dar certo. Foi o que Naamã fez e ali ele foi andando feliz. Sabe, ele estava certo na sua cura. Ele levou logo os presentes. Sabe, ele disse: não, eu vou levar os presentes, porque eu tenho que agradar ele de alguma forma. Eu tenho que agradar ele, eu sei que eu serei curado, eu tenho que agradar ele de qualquer forma, eu tenho que fazer algo que o agrade. Eu vou levar os melhores que tem aqui na minha casa, os meus melhores bens. Sabe, este é o sentimento que a gente tem que ter por Deus. Amém. Sabe, separar o nosso melhor para ele. Amém. Sabe, dizer: Senhor, eu sei que o Senhor fará algo na minha vida. Eu sei que o Senhor mudará o quadro, eu sei que você restaurará, eu sei que o Senhor trará meus filhos para a tua presença, eu sei que o Senhor salvará a minha mãe, eu sei que o Senhor salvará a minha avó, a minha tia, meus primos, eu sei que o Senhor salvará, eu sei que o Senhor fará algo de eminente e grandioso na minha vida. Eu tenho que te agradecer por isso que o Senhor irá fazer. Sabe, e agradecer antes que Ele faça, porque a vitória é garantida na vida do cristão. A vitória é garantida na sua vida. Você hoje travou uma batalha e teve uma vitória. Hoje você foi vitorioso na sua vida, na sua casa. Hoje você venceu. Não permita que o diabo diga que você não consegue. Não permita de maneira nenhuma. Sabe, talvez você diga: eu não consigo orar. Eu já não consigo meditar. Eu já não consigo separar um tempo para Deus. Sabe, não diga, ou talvez você diga: tantas vezes eu tentei, tantas vezes eu me esforcei e não consigo manter. Mas saiba, não desista, persista. A Bíblia diz: porfiai por entrar por ela, porfiai por entrar pela porta estreita. E ali Naamã foi, já com os presentes, porque ele estava certo de que iria receber a sua cura. Sabe, quando ele recebeu aquela mensagem daquele profeta que disse para ele se lavar naquele rio 7 vezes, se ele havera desistido, se ele ali, naquela pequena batalha que ele deveria travar, sabe, ele enfrentou batalhas grandiosas que arriscaram a sua vida, a vida da sua família, e ele não hesitou em empunhar a sua espada, ele não hesitou em pelejar pelo seu país, em arriscar a sua vida. Mas neste momento, o seu orgulho, a qual era
a maior batalha que ele deveria pelejar. Sabe? Ele calçou um pouco. Ele esperou, disse, Senhor, eu não vou fazer isso. Tantas águas limpas que existem. Vai me mandar para esta água suja, para essa água poluída, e eu me banhar aqui. E ele voltou triste. Sabe, mas sempre haverá um para te impulsionar, para dizer, não é por aqui, ande por aqui. Sabe, você sempre terá um que dirá, não é desta forma, é desta forma aqui. Você pode querer retrucar no início, você pode querer não aceitar no início, mas saiba que aquele é o enviado de Deus para te alertar, para te direcionar no caminho correto. E assim foi aquele servo de Naamã. Ele disse, Senhor, se o profeta tivesse dito para você fazer isso ou aquilo outro, o Senhor não faria? Quanto mais isso, é tão simples fazer. Sempre haverá um que dirá para você, não é desta forma, é desta forma, é desta. Sabe? E ali Naamã recebeu a sua maior vitória. Ali Naamã recebeu a sua maior vitória. No momento em que a peleja mais ficou travada, mais intensa, foi naquele momento em que ele alcançou a sua vitória. Foi naquele momento. Todos de modo geral, às vezes temos que passar por um aperto para alcançarmos a nossa vitória. É necessário nós pelejarmos, nós lutarmos. É necessário nós irmos adiante. É necessário. Sabe, que para a gente alcançar ali a nossa vitória, é necessário que a gente venha batalhar. Sabe que no momento que mais a batalha estiver ardia, mais estiver apontando que não há mais esperanças, que o diabo demonstrar ou mostrar para mim ou para você que não há mais jeito, sabe que ele está querendo te enganar, sabe que ele está querendo fazer, confundir o seu sexto sentido, a sua fé. Ele quer fazer com que você pare, com que você desista, com que você não prossiga ali. Ele quer trazer em seu coração a dúvida e fazer crescer a incredulidade em tua vida. Saiba que naquele momento em que o barco sacudia, em que demonstrava-se a morte para eles, naquele momento em que tudo parecia ser o fim, foi naquele momento em que Jesus entrou em cena e fez o mar se acalmar. É no momento em que você não pode agir, é no momento em que você não pode fazer. E Jesus Cristo disse, afasta essa pedra daí, Lázaro saia para fora. E Lázaro saiu. E Lázaro saiu. Saiba que no momento em que você não puder fazer, peça a Ele, e Ele fará por ti. Peça a Ele, e Ele fará a diferença. A Bíblia diz, isso Davi falando, nunca vi um justo mendigar o pão. Saiba que Deus não permite isso acontecer. Saiba que Deus nunca nos deixa desamparados. Saiba que Deus nunca nos deixa desamparados. Nunca, jamais Ele nos deixa desamparados. Ele está conosco esta noite, amém? Ele te deu a tua vitória. Sabe, aquele homem, Naamã, estava com a lepra. Estava com a lepra em sua vida. E aquela lepra trouxe separação. Aquela lepra trouxe separação. Ele não poderia ter contato com a sua família. Trouxe separação. Saiba que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É a lepra. É necessário que nós venhamos alcançar a cura nele. Somente Ele pode nos dar a cura. Somente Ele é o nosso descanso. Somente Ele é o nosso descanso. Por isso Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e trarei descanso às vossas almas. Sabe, o descanso que Deus tem para você não é um descanso físico, é um descanso espiritual. Sabe, às vezes sua mente se encontra cansada, afadigada deste mundo. Sabe, você não encontra mais refúgio neste mundo porque este mundo não tem refúgio nenhum para você. Pode ter alegrias passageiras,
momentânea, que foi aquele jovem que pediu ao seu pai toda a sua herança e disse: pai, me dê toda a minha herança, vou gastar da maneira em que eu bem pensar, em outras palavras. Sabe, às vezes acontece isso em nossas vidas. Às vezes queremos, por achar que Deus não está mais em nosso meio ou conosco, Deus está conosco. Às vezes você quer ir para longe, se afastar dele, e ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi ele quem disse que estaria conosco. Ele se faz presente hoje aqui. Ele está nos dando a vitória hoje. Ele nos dá a vitória a cada dia, a cada batalha, a cada dificuldade em sua mente, em seu coração, a cada batalha que você peleja, Ele está no teu lado te dando vitória. Ele é o nosso caminho. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus.